Então, eu cheguei na psicologia, na terapia psicodélica, estudando um pouco do Grof, né, da respiração holotrópica. Porque o Stanislav Grof, ele foi um dos estudiosos do LSD na época do Hoffman, né? Foi na época que eles acreditavam que você usando o LSD você entrava nos estados psicóticos, né? E aí os psiquiatras poderiam compreender mais um pouco quem eles estavam tratando, né? Só que, voltando um pouco na psicologia transpessoal, que eles acreditam que existem duas formas da gente adquirir um trauma, a origem de um trauma. Às vezes um trauma acontece por uma omissão, algo que você deveria ter feito e não fez, e isso te causou um trauma, esse trauma é registrado no seu subconsciente, ou algo que você não precisava de fazer e você fez, e isso te causou um trauma. Então, estudando isso, eles descobriram que essa é a origem dos traumas que possuem bloqueios psiquiátricos ou que te bloqueiam o seu processo evolutivo, né? E aí eles perceberam quando você usava o LSD, você entrava em níveis não ordinários de consciência. Existe na teoria do Grof, eles chamam de um curador interno, alguns chamam do subconsciente, ou inconsciente coletivo, que ele te leva a tal situação que te bloqueou e que te travou em um determinado trauma. E aí você tem a oportunidade de reconfigurar esse trauma, você revive esse trauma. E no caso, se esse trauma foi adquirido por uma omissão, você tem que fazer a comissão, algo que você acredita que seria produtivo para você naquela época, né? Então, hoje em dia, a teoria dos psicodélicos, ela é pouco compreendida porque as pessoas não entendem como funciona. A maioria das substâncias ela é utilizada de forma recreativa só, mas existem estudos sérios, estudos que existem profissionais que acompanham, que passam por todo esse processo. Por exemplo, nas terapias de LSD, você necessita de ter um setting específico, tem que ser um lugar seguro, um lugar que você não vai ter influência de outras pessoas, um lugar que você vai poder se alimentar, um lugar fácil de acesso no banheiro. E a pessoa ingere o LSD, e é interessante usar uma venda porque a viagem é uma viagem interna, não é uma viagem externa. Quando você tira a venda, como você muda a sua percepção, você começa a olhar por fora, mas nas teorias dos psicólogos você tem que entrar para dentro para você conectar com o seu curador interno, e esse curador interno te levar a um processo de evolução ou de uma reconfiguração ou de uma cura, né? Então você cria todo esse ambiente. E através de músicas também é interessante que o tipo da música não seja música com letras, com ideias que te elevam, quando você está no estado não ordinário de consciência, não é interessante você ser encaminhado, é interessante você deixar. Então geralmente músicas ritualísticas, sem letras, muitos tambores, né? E existe também um processo de início, meio e fim, né? O início, você começa com a música mais de tambor, que vai, né? Seguindo a mesma linha da respiração holotrópica, você vai te aumentando a sua respiração, para quanto mais você respirar, mais se tornar o sangue alcalino e mais você conseguir entrar nesse nível não ordinário. E quando você entra no nível ordinário, você tem que realmente experienciar. No meu caso, eu já fiz danças de comunidades que eu nunca fui, mas eu estava dançando, repetindo gestos, formas de lugares que eu nunca tinha frequentado. Então isso é muito interessante, porque te leva num inconsciente coletivo, né? E a psicologia transpessoal, diferente, o que a pessoa fala que hoje é a psicologia do futuro. O que diferencia da teoria hoje, que é a mais aceita, do freudiana, que o Freud acredita que a gente, quando a gente nasce, a gente é um livro em branco, e através das nossas experiências vai criando o nosso psique, a nossa ligação com a mãe, e vai criando a nossa história. Só que ele acredita que é da parte do nascimento até para frente. A psicologia transpessoal não, ela acredita antes do nascimento. Existem as matrizes perinatais, que são as 4 matrizes perinatal que
que todo ser humano ele precisa de passar por essas matrizes para ter a maturação da sua formação, da sua psique. E tem as vidas anteriores também. A psicologia transpessoal acredita que existe uma conexão de outras vidas que elas se conectam, né? Então é um arquétipo bem diferente, é bem simular. Então a psicologia transpessoal vem disso. E é o mesmo princípio da respiração holotrópica. A única diferença é que a respiração holotrópica, a forma de você alcançar o nível não ordinário de consciência é através da hiperventilação e da música intuitiva. E quando você usa algum psicodélico, hoje em dia um dos mais usados é o LSD, é mais usado para qualquer tipo de traumas, de tratamentos. O MDMA, ele está sendo muito usado agora, até tem uma pesquisa no Brasil que foi autorizada pelo governo, acompanhada pelo MEPS, dada pelo Eduardo, que é estresse pós-traumáticos, né? As pessoas passam por um estresse pós-traumático e aí estão querendo fazer terapias com MDMA, né? E também o mais importante das terapias psicodélicas é o setting, e o setting seguro. E isso é fundamental. E a outra coisa fundamental é um contrato ético de quem está te acompanhando, né? Que tudo aquilo que for vivenciado vai ficar ali no momento da vivência, no momento do acordo que a gente fez, né? E outros acordos é que não pode existir toques sexuais, toques em partes sexuais, para evitar também qualquer tipo de outro assunto que não seja a cura daquela pessoa que está passando por isso, né? Então é isso, assim, eu acredito muito nessa linha de terapia. Eu fiz um treinamento, eu tô fazendo parte de um treinamento do Growth Training, que tô fazendo a certificação, e um dos módulos que foi psicodélicos, os problemas e soluções, né? Foi com a Dayana. E a gente perguntou muito sobre o porquê, qual o motivo que leva, por exemplo, a proibição do LSD, que é algo que clinicamente tem um resultado muito grande, muito, muito interessante. E a resposta dela foi que o LSD, e a mesma resposta que o Groff tem, é que o LSD cura de verdade. Ele não deixa você viciado, que a indústria farmacêutica faz isso. Ela fala o seguinte, o que está acontecendo nele é algum desequilíbrio de substância neural, que o cérebro dele não está funcionando. Então o que a gente precisa de fazer é tampar, acobertar. Então a gente manda medicamentos para eles que vão parar de produzir alguma coisa, de produzir a serotonina onde eles querem, como se fosse ratos de laboratório, né? E com isso ele vai ter que tomar um remédio o resto da vida e viver vegetando no que está. Então é praticamente isso. Tem algum problema? Então vamos tampar esse problema. E na psicologia transpessoal e na teoria do Groff é pelo contrário. Se você tem alguma coisa, vamos estimular. Quando você está passando uma terapia, você tô com o sentimento, tá me vindo um sentimento de ódio. Aprofunda no sentimento. Vai nesse sentimento. Sente, entra, respira, sabe? E você vai aprofundando, e você vai até um momento você vai gritar, então você está expressando esse movimento, você está vivendo, estou com um sentimento de tristeza, aprofunda nessa tristeza, vê o que essa tristeza quer te trazer, vê o que quer trazer, você vai na tristeza, você vai, ou você está muito eufórico, eu quero dançar, então dança, vivencie, estimule, expresse isso, não tampe, porque o tampar é isso que a medicina tradicional faz, toma medicamento, todo mês ele vai ter que comprar esse medicamento, e todo mês ele vai ter que vegetar do jeito que está vegetando. Existem pesquisas hoje que 70% das pessoas das grandes cidades, elas tomam antidepressivo, ansiolítico ou algum psicótico, ou com prescrição médica ou de automedicamento. Então, assim, o que significa isso? Então, isso foi até um dos motivos da minha mudança de vida, de paradigma. Como assim, velho? A gente está se relacionando com pessoas dopadas. Então, hoje em dia, que os relacionamentos não duram, as amizades não fluem, é por isso, porque você não sabe com quem você está lidando. Você está lidando com aquela pessoa, está tomando aquele medicamento,
há uma série de tempos, né? E você não sabe, quando acontece alguma coisa, né, alguma conexão, algum conflito, você não sabe com quem você está lidando, né? E aí na nossa sociedade tá cheia de bem-sucedidos, que se dizem bem-sucedidos, que tomam antidepressivo. Que bem-sucedido é esse, né? Não tem nada de bem-sucedido. Ele está se dopando, ele está se tampando. E o corpo, o curador interno, o nosso inconsciente está falando, sai fora, não é isso, é mudança. O que cura não é o remédio, é a mudança de vida. Você não está feliz, você não está consciente, você não está vivendo o que você tem que viver, então muda, mano. Não toma remédio não vai adiantar, é paliativo. Então a medicina psicodélica vem realmente para curar. Se você quer curar, faz a terapia psicodélica. E tem os problemas que de lei, né? No Brasil, eu moro no Brasil eu tenho um treinamento para fazer isso, mas eu não posso fazer porque é contra a lei. E a gente tem que fazer com os amigos, com alguém, porque a gente quer, porque a gente ama, a gente sabe que cura, sabe que o processo adianta, sabe que funciona. Então é isso, as pessoas que não têm preconceito, que querem entrar em outro estado de consciência usando alguma substância, existe a substância, e quem não quer, existe a respiração anatrópica também. Então assim, é uma das ferramentas, a gente fala que não é a única ferramenta, é uma das ferramentas, e que pra mim deu certo. O meu histórico é um pouco complicado, porque quando eu decidi mudar de vida, me julgaram, falaram que eu estava fazendo isso porque eu estava usando tal substância, eu estava usando aquela substância, eu estava usando muitas substâncias juntas. Só que eles não perceberam que não era o problema, não era a substância, o problema era a minha forma de vida que eu estava levando, que não estava compatível do que eu acredito. E por não estar compatível, eu quis mudar. E como existia uma cerca em volta de mim, as pessoas dependiam do meu trabalho, não fui bem aceito. Nossa. Teve de surpresa aqui, ó, tomando banho, tinha trabalhado o dia todo tomando banho, ele chegou, me deu a injeção e me levou, porque não, esse bicho aqui não tá enquadrado na parada. Escolhas, né? Escolhas. É isso. E só pra finalizar, as pessoas falam que eu não sei, que quem já foi pai, quem tem um filho, quem tem alguma coisa, sabe que é algo, como é que diz? É um ser que você quer que siga a sua história, né? E quando você acredita em alguma coisa de cura e você sabe que é real, é algo que, por exemplo, que eu indicaria pro meu filho, uma terapia psicodélica, se ele precisar algum dia, sabe? E muitas pessoas não entendem isso, mas o futuro tá levando a gente para esse lugar. E é isso. Antes, a gente tinha muito mais isso, né? A gente, antes das cruzadas, da igreja, né, da Santa Inquisição, que chegava nas comunidades, matava todo mundo, pegava todo o conhecimento do sagrado, de plantas medicinais, chamavam bruxa, feitiço, tal. Isso tudo foi tampado numa determinada época da nossa história como ser humano, né? Nós perdemos muito isso, a gente deu um atraso. Agora a gente está voltando a reconectar com essas forças assim que tentaram tampar pra gente. E os psicodélicos é isso, né? E os problemas de drogas e de substâncias que as pessoas falam, não é só principalmente no Brasil, não é só de substâncias ilícitas, né? O açúcar é uma substância totalmente perigosa, o álcool no Brasil é algo surreal. Aqui você vive na periferia, as pessoas trabalham a semana toda, chega no final de semana, enche o rabo de cachaça, volta para casa e vai bater na família. Então, porque o álcool é legal, mas é um problema de substância, é um problema de estado, mas é legal, é isso. Então é isso. Espero que tenha falado algo que preste. Nossa,